Rosário Oeste completa 162 anos neste ano de 2023. E do meu lado, nós estamos junto com o Dr. Joemil, que tem muita história de Rosário Oeste, tanto para contar quanto da sua própria vida e de muitas coisas que ele fez por esse município. Nós estamos fazendo um apanhado geral, trazendo pessoas nesses documentários, nesses vídeos, mostrando um pouquinho sobre a história de Rosário Oeste, desse povo hospitaleiro e de muitas coisas que às vezes os nossos jovens de hoje em dia e as pessoas que hoje vivem talvez não sabem. Histórias de 20, 30, 40, 50 anos atrás e que a gente precisa deixar marcado para que as futuras gerações possam também conhecer um pouco da história de Rosário Oeste. É um prazer especial, Dr. Joemil, poder estar aqui com o senhor e também bater um papo sobre a vida do senhor e Rosário Oeste. Obrigado, Regis. É um prazer poder contar um pedaço da minha história, né? Que é bastante grande. Rosário está completando 162 anos, né? Eu tenho este ano, faço 74. Ou seja, eu vivi mais da metade da vida de Rosário. Então, muita bagagem nas costas sobre a história de Rosário. É um prazer falar com você e contar um pouco da nossa história. Com certeza. Bom, o Dr. Joemil, eu vou começar desde o início, porque eu sou muito curioso para saber das coisas. O Dr. Joemil nasceu onde? Onde foi a infância do Dr. Joemil? Regis, eu nasci exatamente ali em frente da loja que era do meu pai, onde foi uma academia, naquele terreno baldio, bem em frente, que dá o fundo do Parque Zezé Balduino. Ali que eu nasci. Eu me lembro que minha mãe contava, né, que naquela, você vê, em 49, nasci dia 28 de setembro de 1949. Por sorte, naquela época aqui em Rosário tinha um casal de médicos. Doutora Francisca Loureiro, que era irmã de Manuel Loureiro, tia de Judino Loureiro, da família Loureiro, e o seu esposo, doutor Navantino. De modo que eu nasci em casa, né, naquela casa, naquele casarão que era da minha avó, sob as mãos da doutora Francisca Loureiro. Isso foi em 1949. Ali foi o local que eu nasci, ali está fincado o meu umbigo, Regis. Com certeza. A infância do Dr. Joemil, ela foi vivida onde? Onde o senhor estudou, por onde o senhor passou na infância? Como era a fase de criança do Joemil em Rosário Oeste? Olha, eu nasci em 49, né? Comecei a me entender um pouquinho por gente a partir dos 6, 7 anos, né? Nessa época nós morávamos ali ao lado da loja do meu pai, a loja Anjo da Vitória. Era uma casa bem simples, né? Eu lembro, naquela época não tínhamos geladeira, não tínhamos fogão elétrico, não tinha fogão, nem fogão de ferro nós tínhamos, fogão era fogão de barro mesmo. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Os banhos eram feitos no banheiro com banheira. Me lembro que a mãe colocava a água na bacia, mornava, né? Botava um pouco de água quente para mornar a água para tomar banho. E os velhos, a maioria dos velhos, dos homens, iam no Ribeirão Cutia, onde tinham vários portos. O porto das mulheres, o porto dos homens, que ficava embaixo de uma mata ciliar, mais em cima, né, mais próximo aqui da BR. E aí tinha o porto dos guri, o porto dos soldados, e ali a maioria das pessoas tomavam seu banho. De modo que essa infância minha foi muito gostosa. Nesse período, Regis, meus pais me levavam ali no porto do Seu Leonato, nos domingos à tarde, para tomar banho no Rio Cuiabá. E ele fazia uma garapa feita naqueles... ele moía a cana naquelas moendas com um cavalo, com um burro, né, que ficava rodeando ali a moenda. E depois disso a gente descobriu o Rio Cuiabá, né? Aí os meus amigos de infância, de 8, 9, 10, 11, 12 anos, a gente frequentemente ia lá no Porto das Laranjeiras tomar banho, pescar, ia no Porto da Barra, né?
ali junto com a família dos meninos do seu Moreno, de Dona Otacília, e aquele pessoal da Rua da Barra. Íamos tomar banho lá no Porto da Barra, pescar ali no Porto da Barra, enfim, e frequentemente também nós pegávamos umas canoas, nós descíamos lá na Ilha do Sol para pescar e pelotear pomba, trocar. A gurizada que gostava de fazer malvadeza com as pombas, né? De modo que foi uma infância muito feliz. Eu sentia muita felicidade vivendo aquela fase gostosa da minha infância junto com os meus amigos e com a minha família. Doutor Joemil, a infância, eu acredito que o senhor tenha visto aí uma época onde que ainda tínhamos a igreja matriz antiga. O senhor chegou a conhecê-la? Sim, eu fui coroinha naquela igreja. Naquela época o padre Frei Leandro, era Frei Leandro e Frei Heraldo. Eu me lembro que achava bonito, né? Meus pais sempre foram muito católicos, todo domingo me levavam na missa. Eu achava bonito aqueles coroinhas com aquelas saias vermelhas, né? As batinas, né? Vermelhas, né? E eu falei, mas eu quero ser coroinha. Falei para minha mãe, e aí a mamãe falou com o padre, com o Frei Leandro, ele aceitou e tal. E eu comecei a ir. Aí depois veio o mês de junho, eu me lembro bem, eu acordei cedo, estava frio, falei, mamãe, não quero mais. Ela falou, não, meu filho, agora você vai ter que ir. E assim eu fui coroinha de Frei Leandro e Frei Heraldo, lá naquela igreja antiga da Matriz, né? Foi uma pena que demoliram aquela igreja. Não era para demolir, né? Poderiam ter construído essa nova e deixado aquela que era um patrimônio histórico de Rosário Oeste. De modo que foi uma passagem bem interessante minha, até mesmo pela vida religiosa, né? Porque eu fui coroinha de Frei Leandro e Frei Heraldo. Frei Leandro e Frei Heraldo já são falecidos, doutor Joemil? Sim, Frei Heraldo faleceu ano passado. Recentemente eu fui visitá-lo lá na Alemanha, lá em Tettnang, a cidade dele na Alemanha. Eu e a minha esposa Jarilce. Estivemos lá com ele. Ele até nos mostrou muitas fotografias de Rosário, da Rosário Antiga. Ele tinha um acervo enorme, foi muito feliz aquela viagem que nós fizemos. E o Frei Leandro, acho que já morreu há mais tempo. Ele saiu de Rosário, foi para Chapada, depois não tive mais notícias dele. Mas ele deve ter morrido porque o Frei Leandro era bem mais velho do que o Frei Heraldo. Mas foram padres que marcaram a história de Rosário. Eles ficaram aqui muitos anos. E Frei Heraldo, além de ter marcado na vida religiosa, ele marcou também ajudando muito na vida social da cidade, ajudando o Hospital Amparo, ajudando a construção do salão paroquial e muitas coisas. Frei Heraldo foi um padre magnífico para Rosário. Inclusive, o salão paroquial recebe o nome dele, né? Exatamente, em homenagem a ele, porque foi ele o construtor, o edificador desse salão paroquial, inclusive com recursos que ele mandou da Alemanha. Com certeza. Bom, doutor Joemil, ali a gente sai da infância, foi coroinha, uma coisa que a gente não sabia, e a gente vem para a juventude. Aonde que surgiu essa vontade de ser médico? Bom, quando eu estudei, fiz o primário, eu fiz aqui em Rosário. Aqui em Rosário tinha duas escolas, a Escola das Irmãs, que tinha de 1 a 4, e o grupo escolar que tinha de 1 a 4 e mais a admissão. Eu fiz 1 a 4 no Colégio das Irmãs da Imaculada Conceição. A minha primeira professora foi a irmã Assunção. Depois eu tive a irmã Zélia como professora, a Madre Helena, e ali terminei o 4º ano. Fiz a admissão no grupo escolar Presidente Marques. Lá eu tive professoras memoráveis, como a professora Beth Borges, de matemática. Aprendi muita matemática com ela. Professora Arlinda, que é viva até hoje, foi uma professora de história, gostava muito das aulas dela. Professora Zilda, professora Eulina. Professora Eulina era esposa de um delegado, me esqueci o nome dele aqui agora. Mas então, aí eu terminando o primário aqui, acabava. O ensino aqui em Rosário terminava na admissão. Aí meu pai foi obrigado a me mandar para Cuiabá. E eu fiquei interno no Colégio dos Padres, algum tempo. Aí eu não gostei, falei para o papai que eu não queria ficar no internato. Ele conseguiu, através da amizade que ele tinha com o seu Moreno Barreto, né? Um espaço para ficar morando na casa da sogra dele, Dona Eulina, lá em Cuiabá. Eu fiquei muito feliz. Lá eu estudava junto com Edno Barreto, Enildo Barreto. Lá também ficava Carlos Bueno, Reinaldo Tocantins, que é filho de Dona Pequenina. E fiz o ginásio lá.
Até então não pensava em profissão, né? Terminado o ginásio, meu pai resolveu me mandar para o Rio, para fazer o científico lá no Rio. E eu fiquei interno no Colégio São José, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, um internato muito bom. Inclusive, eu fui colega de sala do ex-presidente Collor, que agora está até sendo condenado. Mas quando eu terminei o científico, aí eu tive que começar a pensar, falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu sempre gostei muito de servir as pessoas. Eu achei que a medicina era uma profissão que tinha muito a ver comigo. Porque sempre eu gostei de servir as pessoas. Sempre fui uma pessoa assim muito bem relacionado, principalmente com as pessoas mais humildes, né? Isso por causa da minha vivência aqui em Rosário. E aí eu resolvi fazer medicina. Fiz o vestibular, passei, fiz a faculdade de medicina em Petrópolis, depois eu fiz a residência médica no Hospital Universitário da Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, no Hospital Pedro Ernesto, fiz residência e vim para Cuiabá. E quando surgiu a vontade da especialização em cardiologia? Olha, foi uma coincidência, porque eu não pensava em fazer cardiologia. A minha intenção mais era fazer cirurgia geral. Mas eu tinha um professor de clínica médica, professor Aloysio Amâncio. Ele ficou muito meu amigo. Inclusive, nos finais de semana, às vezes nós encontrávamos no Rio. Ele gostava muito de ir à praia final de semana. Ele gostava muito de tocar violão e tal. Eu ia com o meu violão, tocávamos, brincávamos lá, jogávamos vôlei, frescobol. Passávamos domingos agradáveis lá com ele e os amigos dele. E alguns colegas de faculdade. E acabei ficando muito amigo dele. Quando eu terminei o curso, ele era o coordenador geral da residência médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Hospital Pedro Ernesto. Ele perguntou se eu tinha interesse em fazer clínica médica lá. Falei que sim. Aí fiz. Ele me levou para lá, nem fiz concurso, nada. Ele me levou para fazer clínica médica. Pela amizade, ele sabia também que eu era um aluno bem dedicado, era um dos alunos mais dedicados da minha turma. Era um aluno bem dedicado, como tantos outros, né? E ele me levou para lá. Aí, acabando a clínica médica, eu tinha várias opções, porque lá tinha várias especialidades, né? E eu fiquei muito próximo de alguns colegas da cardiologia. E eu comecei a me inteirar mais com a cardiologia e gostar mais da cardiologia. E foi assim que eu acabei fazendo a residência de cardiologia lá após a clínica médica. Vem aí, depois disso, a volta para Rosário Oeste. E nesse tempo, o doutor Joemil, já formado, cardiologista, formou família em Rosário. E como que veio, antes da gente entrar no assunto política, como que veio essa paixão pela música? Foi antes ou depois? Como que foi? Deixa eu só fazer um adendo em relação à questão da medicina. Eu vim para Cuiabá. E aí, em Cuiabá, tinham 8 cardiologistas naquela época. E os 8 cardiologistas estavam centralizados num pronto-socorro chamado pronto-socorro modelo. Isso foi na década de 70, 75, 77 mais ou menos, 76. E aí eu falei, poxa, mas eu quero entrar nesse grupo, né? Porque senão não tinha espaço. Aí eu comprei 2% da sociedade, não, 5% da sociedade do pronto-socorro. Meu pai que me ajudou muito nessa questão. E fiquei participando do pronto-socorro, do pronto-socorro modelo, junto com os cardiologistas todos de Cuiabá. Mas eu percebi que aí não tinha muito futuro, que eu tinha 5%, outro tinha 2%, outro tinha 4%, a maioria tinha poucos percentuais do total do pronto-socorro da empresa, né? E quem tinha a maioria era o Dr. Zé Lito Haddad, que era um angiologista, e a mulher dele tinha mais de 50%. Percebendo isso, eu chamei os colegas, já alguns até com uma certa idade, falei, olha, vamos montar um hospital de cardiologia só para nós cardiologistas. E ninguém topou. Aí eu falei, poxa, mas eu vou fazer. Eu vou montar um hospital aqui em Cuiabá de cardiologia, um pronto-socorro cardiológico. Chamei 2 colegas meus do Rio de Janeiro, o Dr. Jonas e o Dr. Jorge Eduardo. Eles vieram, papai tinha uma casa ali na Dom Bosco, até hoje, essa casa, inclusive é minha, de herança, fica bem na Dom Bosco. Ali começamos com a Amecor. Amecor, esse nome até fui eu que dei. Eu que bolei esse nome numa noite lá, que eu estava já pensando nessa clínica, nesse hospital. E aí começamos com a Amecor ali, e ali foi o pontapé inicial da Amecor. Eu vi que estava pequeno,
na Avenida do CPA quase não tinha nenhuma casa, nenhum prédio, não tinha, era só mato. Só tinha o asfalto que levava o acesso ao palácio. Aí comprei esse terreno onde hoje é a Mecor e fizemos um financiamento no Basa, naquela época Basa, e para construir a primeira parte da Mecor. E começamos a fazer. E nisso, depois podemos entrar na política, mas foi aí que o pessoal aqui de Rosário, Milton Borges, Ayrton Canavarros, o Átomo Canavarros, meus amigos de infância aqui de Rosário, foram lá e me buscaram para ser candidato a prefeito. Eu acabei aceitando, vim para cá, tive naquela época quase 80% dos votos daqui de Rosário e me elegi prefeito de Rosário Oeste. Por conta disso, não achava justo o pessoal ralando lá, trabalhando, e eu aqui como prefeito. Tudo bem que também tinha um excesso de trabalho, mas eu preferi vender a minha sociedade e fiquei fora da Mecor. Mas a Mecor foi uma iniciativa, uma criação, uma fundação toda minha, na minha chegada de Cuiabá. E os médicos que hoje são donos da Mecor foram meus colegas de residência no Rio de Janeiro. Então quer dizer que a Mecor foi planejada tudo no pensamento do Dr. Joemil? Não só no pensamento, como na prática mesmo, né? Construí a Mecor desde o início. E ela hoje é um hospital referência em cardiologia, não só em Cuiabá, mas no estado de Mato Grosso. Mato Grosso. Veio a política para a vida do senhor. O senhor disse aí que o senhor foram chamá-lo para ser candidato a prefeito de Rosário, o senhor teve 80% dos votos. Qual ano que foi? Como que foi essa entrada na política? Pois é, o grande responsável por essa entrada minha na política foi Milton Borges de Figueiredo, um meu compadre, um grande amigo que eu tive da minha infância, amigo desde que eu nasci. Desde que eu me entendo por gente, eu já era amigo de Milton. Milton era um pouco mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, mais ou menos. E através dele e do Átomo Canavarros, Ayrton Canavarros, que também foram meus amigos de infância, eles que me convenceram a vir para cá para ser candidato. E eu sempre gostei da vida de política. Militava muito na esquerda. Naquela época os universitários tudo eram esquerdistas, naquela época, né? E aí acabei entrando na política e ganhamos a eleição e tivemos um mandato de 6 anos naquela época, né? Naquela época era 6 anos o mandato? 6 anos o mandato. O senhor foi candidato a prefeito uma vez ou foi 2 vezes naquela época? Naquela época não havia reeleição. Não havia reeleição? Não. Na minha sucessão, o candidato foi o Dr. Lédio Teixeira, que era o candidato do meu partido, do PMDB. E foi eleito. Foi uma eleição difícil que enfrentamos contra a dona Elza Mundim, que era uma pessoa extremamente carismática, mas ganhamos. E ele foi o meu sucessor e eu fiz o meu sucessor. Por conta disso, o governador Carlos Bezerra me chamou para ser secretário estadual de Meio Ambiente. Eu assumi a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e, na sequência, houve uma crise na educação lá, o secretário pediu demissão e o Carlos Bezerra me chamou para assumir a Secretaria de Educação. Eu fui secretário estadual de Educação na segunda parte final do governo Bezerra. O senhor também foi deputado estadual pelo estado de Mato Grosso. Sim. Aí depois que eu terminei os mandatos de secretário estadual de Educação, eu me candidatei a deputado estadual. Fui eleito, fui o segundo mais votado da minha bancada do PMDB. Naquela época eram poucos votos, me elegi com aproximadamente 6 mil votos. Mas eu tive uma votação estrondorosa aqui em Rosário, acho que não me lembro exatamente quando, mas foi em torno de 2.500 a 3.000 votos, por aí. E isso me deu 50% dos votos da minha eleição na época. Tive muitos votos em Cuiabá, fui o mais votado em Nobres, fui o mais votado em Jangada, fui o mais votado em Nortelândia, fui o mais votado em Denise e tive uma votação razoável em Diamantino, Alto Paraguai e Nova Olímpia. Peguei voto em toda a região nossa aqui. A passagem do senhor pela Assembleia Legislativa, como que foi essa passagem? Olha, foi uma passagem difícil porque naquela época não é como agora, né? Agora as pessoas negociam, querem saber de emendas, né? Negocia com o governador. Naquela época não tinha essa história, não. Quem era a situação tinha todo o apoio do governador. Quem era oposição era cacete, como dizia-se, né? Na política. E eu fui oposição e fiz uma oposição realmente bastante forte contra naquela época, o governador Jaime Campos. E esse trabalho, não só meu, nós éramos poucos da oposição, era eu, Séries, Roberto França, Wilson, Porfírio, Antônio Joaquim, acho que éramos 6 ou 7, eram mais ou menos esses aí.
E nós fizemos uma oposição, uma resistência muito grande ao governo do Jaime Campos. Desgastamos muito ele, em função de estar denunciando todas as falhas que ele teve no governo. Isso pavimentou a primeira eleição de Dante para governador. Doutor Joemil, depois dessa passagem pela Assembleia Legislativa, inclusive, só para relembrar, a época que o senhor foi deputado estadual, a Assembleia Legislativa era onde o prédio hoje é a Câmara Municipal de Cuiabá, né? Exatamente, ali que era o prédio da Assembleia, onde hoje é a Câmara Municipal. Depois dessa passagem, o senhor volta para Rosário e volta aos trabalhos de cardiologista? Olha, em relação ao mandato meu de deputado, eu tive uma decepção muito grande, porque eu não pude fazer nada, né? Era oposição, não pude trazer benefícios para a minha cidade, para a cidade, para os municípios que eu fui bem votado. Eu fiquei decepcionado, fiquei desiludido com a política. Eu resolvi abandonar. Tanto é que eu não me candidatei à reeleição. Resolvi não deixar a vida pública. O Carlos Bezerra me chamou. Me lembro bem, eu estava em casa pelo telefone, ele ligou para mim. Falou: Joemil, eu preciso de você como segundo suplente da minha candidatura do Senado. Falei: Carlos, eu estou encerrando minha vida pública por aqui, não vou mexer mais com política não. Eu agradeço, devo muita gratidão a você pela minha passagem na vida pública, mas eu não quero mais ser candidato a nada. Aí eu encerrei a vida pública. Aí depois passaram, olha só como é que é a coisa, né? Quem gosta de política, quem gostava, né? Porque eu gostava realmente de política, acaba um dia se queimando, ou melhor, queimando o dedo, né? Novamente, vários companheiros de Rosário começaram a me procurar e tal para ser candidato, novamente a prefeito de Rosário, na sucessão não me lembro agora. Só sei que eu acabei, em 96, eu fui candidato a prefeito novamente. E foi uma experiência bem interessante, porque foi a única derrota que eu tive para o doutor Fernando, que, por sinal, fez um mandato bem ruim. Tanto é que ele nem conseguiu se reeleger na sua sucessão. Mas foi uma experiência muito válida, porque a gente também tem que sentir o lado amargo da política. Eu senti nessa derrota aqui em Rosário. Mas quando eu saí daqui, várias pessoas soltaram foguete e tal, eu saí meio humilhado daqui. Eu fiquei bem indignado com a minha... Eu tive que voltar para Cuiabá, porque eu era médico da universidade, eu dava aula na Universidade Federal de Mato Grosso, tinha meu vínculo com a Secretaria Estadual de Saúde, eu tinha que voltar para o meu trabalho. Mas aí, Regis, eu pensei assim, eu saí humilhado de Rosário, numa derrota realmente, uma derrota que me deixou bastante aborrecido. Mas eu falei, mas um dia eu vou voltar para ser candidato a prefeito, para me eleger novamente e sair da vida pública pela porta da frente. E isso eu fiz. Voltei em 2008, 2009, como prefeito, e saí pela porta da frente, entreguei a chave da prefeitura de Rosário na porta da frente da prefeitura para o João Balbino, que por sinal não foi meu candidato, eu não apoiei nenhum candidato, e fizeram toda uma campanha em cima do meu governo naquela época que eu tive muita dificuldade. A presidente era a Dilma, e a Dilma foi uma péssima presidente para os municipalistas, né? Essa foi a minha história política, Regis, resumidamente, né? Tá certo. Doutor Joemil, em cima de toda essa história, em que momento da vida do senhor entrou a música? Bom, a música entrou quando eu ainda era adolescente. Quando era menino, né, tinha muitos amigos, Judino Loureiro, Nerosito, muitos amigos tocavam violão e ficavam cantando no final das tardes, noite, lá na praça, e eu estava sempre por lá, ouvindo. Roberto Loureiro, e isso começou a me incentivar muito. Eu fiquei curioso, quis aprender a tocar violão, e fui assim que fui aprendendo a tocar violão como autodidata. Fui aprendendo a tocar violão de ouvido. Fazíamos as serenatas na época, muitas serenatas, né? E isso me estimulou muito. Eu tinha também uma tia minha, casada com o tio Fuad, né? Que é a Terezinha. Ela tinha uma irmã que morava com ela aqui em Rosário, e ela é uma artista plástica genial. Tanto é que ela ficou famosa internacionalmente, Dalva de Barros.
E ela também me incentivava muito para atividade cultural. Isso foi muito bom, muito importante, porque eu passei a gostar da música e me interessar pela música. Quando eu estava no Rio de Janeiro, lá tinha um colega meu lá no internato, que por sinal até é parente dos Loureiro, filho da doutora Francisca, da médica que fez o pai de mamãe, quando eu nasci, do Evandro Loureiro. Ele tinha um violão e ele tocava violão bem também. E até ele me deu muitas dicas de violão e acabei pegando. E comecei a tocar violão. E foi assim que eu comecei a ingressar na vida musical. E depois disso resolvi começar a fazer poesias, fiz muitas poesias, eu gostava de fazer poesias. E comecei a musicar algumas poesias minhas. E foi assim que dei o pontapé inicial para a música. Mas a música para mim é diletantismo, é só mesmo hobby, né? Eu não tenho nenhuma intenção de ser profissional, Não, é só mesmo porque eu gosto, eu sinto prazer. Me satisfaz a alma a música. Mas tem algumas músicas no nosso meio cultural, inclusive do Rasqueado, que são de autorias do Dr. Joemil, que fez bastante sucesso, né, Dr. Joemil? Sim, teve algumas músicas que fizeram sucesso, inclusive em Cuiabá, tocou muito nas rádios de Cuiabá. Mas o Rasqueado também está um pouco fora de moda, né, Regis? Infelizmente, né? Eu estava pensando nisso hoje. Falei, poxa, por que o axé, né, as músicas nordestinas tocam no Brasil inteiro? E por que o Rasqueado não toca no Brasil inteiro, né? Nem em Rosário, né? Acho que a maioria das pessoas não gostam tanto do Rasqueado, não valorizam tanto o Rasqueado, que faz parte da nossa raiz cultural, né? E eu acho que, não sei o que faltou para desencadear aí um processo de avanço nacional do Rasqueado cuiabano, porque ele é muito gostoso, né? O Rasqueado é uma música muito gostosa, tanto para ouvir como para dançar, né? Bom, eu quero agradecer ao Dr. Joemil esse bate-papo que nós tivemos aqui e conhecendo um pouco da história dele, mas para encerrar esse bate-papo, Dr. Joemil, gostaria que o senhor tocasse uma canção pra gente, porque o seu companheiro, né, num consultório médico, o companheiro do senhor como que é o nome do... Estetoscópio. Estetoscópio, né? É o companheiro do senhor, mas aqui o companheiro do senhor é o violão. Então a gente gostaria do senhor cantar pra gente aqui. Eu vou cantar uma música então, Regis, mas não é Rasqueado não, viu? Olha, uma coisa que marcou muito a minha vida foi o Rio Cuiabá. Eu lembro bem, me lembro uma tarde que eu estava pescando com Carlos Bueno, descendo de barco, remando, nós dois, pescando, e o sol descendo, baixando assim, bem em cima do Rio Cuiabá, aquela imagem linda, aquilo marcou muito. Então Cuiabá marcou muito a minha vida. Eu fiz essa música pensando no Rio Cuiabá e pensando na minha infância também, porque a minha infância tem tudo a ver com o Rio Cuiabá, não só a minha, mas eu acho que da maioria das pessoas da minha geração. Ela chama-se Águas do Cuiabá. As águas mansas do rio Cuiabá desce tão gostosas que nem tem horário pra acariciar nossa formosa Rosário. Suas águas têm histórias, suas águas traz lembranças que vai descendo com a saudade dos meus tempos de criança, quando eu brincava no Rio Cuiabá, quando eu pescava no Rio Cuiabá. Quantas saudades eu tenho da minha infância querida, tão querida, vivida aqui em Rosário Oeste. Quando brincávamos no Porto das Laranjeiras, no Porto da Barra e tantos outros portos que faziam o nosso viver feliz.